Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Esse é o episódio número 48 desse podcast, que é dedicado à história das religiões, sufismo, o misticismo islâmico. Bom, para você que acompanha o podcast, já deve ter entendido que toda religião ela não permanece imutável ao longo da sua história. A religião e a experiência com o sagrado dentro dela vai tendo interpretações e mudanças, né? Principalmente as religiões em que se há um livro, em que se há uma escritura. Então, se você tem a possibilidade de ler, os mestres têm possibilidade de estudar e vivenciar essas tradições mais antigas que vão passando de geração a geração, vão surgindo logo inúmeras interpretações e daí vai surgir inúmeras tradições. No islamismo não é diferente. Eu tenho um episódio aqui sobre os sunitas e os xiitas. O sufismo, embora seja pouco conhecido no ocidente de algumas pessoas, ele também é uma tradição islâmica, ele também é uma corrente do Islã que tem um pensamento de experiência com o sagrado que se difere um pouco e também em muitos aspectos com os sunitas e os xiitas, né? Existe uma frase de um poeta muito famoso que morreu há mais de 700 anos, né? Que é Rumi, né? Masnavi, no século 13. Escuta a flauta de cana, como ela conta as histórias. Então ele inicia um livro justamente com isso, com essa tradição. E ele continua sendo um dos poetas mais vendidos nos Estados Unidos e na Europa. Mas por quê? O que há na tradição chamada sufismo que atravessa séculos, que atravessa aí algumas culturas e religiões e chega até o coração das pessoas? Então é exatamente isso, sobre essa questão que esse episódio vem informar, né? Bom, o islamismo ele surge lá no século VII depois de Cristo, na Península Arábica, com as revelações do profeta Muhammad. Então, dentro dessa nova fé, muito rapidamente vão surgir duas grandes tendências. Uma é mais externa, que é voltada para a lei, para a disciplina, para o ritual e para a comunidade. E uma mais interna, que é voltada para a experiência, né, direta com Deus. Então, é dessa segunda tendência que o sufismo vai nascer. A palavra suf provavelmente vem do árabe suf, que significa lã. Os primeiros sufis, né, usavam roupas simples de lã bruta, porque eles estavam contrastando com os trajes luxuosos que a elite muçulmana usava no período. Então é um gesto de humildade, de recusa com o mundo material, como acontece, lógico, em diversas religiões. Mas havia também que derivasse também de outra palavra, que é safa, né? Que quer dizer pureza. Então, nessa ambiguidade, vai se revelar muito sobre o que os sufis buscam, né? Eles buscam serem ao mesmo tempo humildes e puros, ou seja, é uma experiência interna com Deus, não pela disciplina, mas por amor. Os primeiros grandes sufis surgem ali no século 8 e 9, principalmente no Iraque e na Pérsia, que hoje é o Irã. Então, uma das figuras mais importantes desse período inicial é Rabi al-Adawiya, uma mulher escravizada na infância, que se tornaria mais tarde uma das maiores teólogas da história islâmica. Então, para você que não conhece profundamente o islamismo e acha que o islamismo é o que está aí hoje, opressão contra as mulheres, não é verdade. O que está escrito dentro do islamismo é muito diferente. Inclusive, a primeira universidade do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana. Bom, o que ela pregava dentro dessa sua teologia? Ela pregava um amor a Deus absolutamente desinteressado. Por quê? Segundo ela, você não pode ter experiência com Deus se você tem medo do inferno, né? E também não pela presença do paraíso, de ganhar um paraíso, mas você chega até Deus através de quê? Do amor puro. Então, essa é uma ideia, uma teologia muito radical para a sua época e radical até hoje. E então o sufismo começa ali pelo século 9 e 10 a se organizar em escolas e ordens, né? E eles concebem um conceito que é chamado de tárika, a via ou caminho. Então os mestres espirituais, chamados de sheikhs ou pirs, eles guiam discípulos ao longo de uma jornada interior rumo à proximidade com Deus. É uma estrutura que prevê o quê? O mestre e o discípulo, né? O professor e o aluno, né?
Então, o que os mestres sufis acreditam, né? O que eles praticam? Então, o coração do sufismo, ele é a ideia de fana, que significa aniquilação ou dissolução do ego. Isso é muito parecido com o budismo, né? Então, a meta suprema do caminho sufi é a extinção do eu separado, de modo que o praticante vai experimentar a unidade com Deus, com a realidade última. Então, não se trata aqui de desaparecimento lógico físico, né? É uma questão espiritual. Então é o ego com sua ilusão de separação que se dissolve. O que fica quando você tira o seu ego é a presença divina. E é esse sentimento que faz com que você tenha a sua experiência com Deus. E para chegar nesse ponto, né, os sufis falam em makamat, que são algumas estações espirituais que o praticante atravessa ao longo desse caminho, né, desse estudo, dessa experiência. Entre elas temos o quê? O tauba, que quer dizer arrependimento. Zuhd, desapego do mundo. Sabr, paciência. Tawakkul significa confiança plena em Deus. E por fim, o amor, Mahaba, e o conhecimento gnóstico, que é o Marifa. Então, e as práticas, né? A principal prática é o chamado Dhikr, que literalmente quer dizer uma lembrança ou recordação. Então, é uma repetição que é rímica dos nomes de Deus, geralmente em grupo, às vezes no silêncio interior, às vezes em voz alta com respiração controlada. É uma meditação, no caso, né? Chegando a estados alterados ali de consciência. Então, por exemplo, se centenas de pessoas estiverem no círculo repetindo Allah, Allah, Allah por horas, a pessoa vai entrar num clima, né? Um clímax ali espiritual. Então, isso para eles é uma meditação profunda e também uma dança do espírito. E é lógico, por falar em dança, não dá para falar em sufismo sem mencionar os mestres derviches, né, giratórios, né, que é da ordem Mevlev, né, fundada pelos descendentes de Rumi lá na Turquia, né. Então, essa dança giratória é chamada de Sema, né, é uma oração em movimento que eles vão girando, né. Inclusive eu coloquei isso na capa aí do podcast. Então o derviche ele gira sobre si mesmo com o braço ali direito voltado para o céu e o braço esquerdo voltado para a terra, né? E para eles isso aí vai canalizar a graça divina para o mundo. Então, essa é uma das imagens mais conhecidas, né, do mundo islâmico, principalmente ali na Turquia, né? Então, outra prática central também é a poesia e a música, né? Os sufis adoram poesia, adoram cultura, adoram música, né? Porque são quer dizer ouvir. Então a música é um veículo de êxtase espiritual, e os sufis foram autores de algumas das maiores tradições poéticas do Oriente Médio, da Pérsia à Índia, né? Então você vê que isso vai criar também, com as outras correntes islâmicas, um ponto de tensão muito grande, porque, por exemplo, alguns hadiths do profeta Muhammad são claros que ele não gostava de música. E quando ele passava que ouvia música de tambores, flautas e tal, ele tapava os ouvidos, porque na época dele, onde existia música, existia a bagunça. E ele, como era um homem muito disciplinado, ele não gostava de ouvir música. Então, por exemplo, se você tem um sunita, né, e que suna quer dizer costume, que segue a tradição do profeta, e ele vê uma pessoa escutando música, ele não vai achar muito bom. Se ele for uma pessoa muito praticante. E aí que está a outra questão. O sufi, ele usa a música para alcançar esse clima espiritual. Então, dentro da própria corrente do Islã, já vai haver aí um embate entre essas duas formas de pensamento, né? Então, o sufismo ele produziu alguns intelectuais extraordinários na história humana, né? Então, eu vou citar alguns aqui. Al-Hallaj, né, que viveu entre 857 e 922, é conhecido como Marte do Amor Divino, né? Mansur al-Hallaj foi um sufi persa e ele pronunciou a frase mais escandalosa da sua época: Al-Haq, eu sou a verdade, né? Em árabe, Al-Haq, a verdade, é um dos nomes de Deus. Ele foi acusado de blasfêmia e foi sumariamente executado, né? Al-Ghazali viveu entre 1058 e 1111. Ele é conhecido como um grande reconciliador, né? Se o anterior ele era um radical, Al-Ghazali foi diplomata. Ele era um filósofo, teólogo, ele era jurista e foi quem harmonizou o sufismo com a teologia ortodoxa e islâmica, salvando o movimento de ser extirpado como heresia, né? Então ele tem uma obra famosa dentro
do próprio sufismo, né, que confirma isso e é estudado até hoje. Então, sua obra é chamada de Ihya Ulum al-Din, que é Revivificação da Ciência Religiosa, e é considerado um dos livros mais importantes escritos em árabe. Ibn Arabi, 1165-1244, chamado de Sheik Máximo. Ele nasceu ali na região da Andaluzia Islâmica, né, Espanha, e Ibn Arabi era um dos maiores filósofos místicos do islamismo. Então ele desenvolveu uma doutrina chamada Unidade do Ser, o Wahdat al-Wujud, que afirmava que toda existência é, em última análise, uma manifestação de Deus. Isso é muito místico, né? Toda existência é uma manifestação de Deus. Rumi é um poeta conhecido, ele viveu ali entre 1207 e 1273, é chamado poeta dos poetas, né? Jalal ad-Din Rumi. Ele nasceu no Afeganistão, viveu na Turquia e escreveu na língua persa, né, o seu Masnavi, um poema épico espiritual de mais de 25 mil versos, né? E é chamado de Alcorão persa, né? Então, Rumi é hoje o poeta mais traduzido do mundo em inglês, e sua mensagem central é: o amor é o caminho, o amor é o guia e o amor é o destino. Hafiz, outro mestre sufi, viveu também ali entre 1325 e 1390, né? Era um poeta persa, né? E escrevia poemas de amor, né? Então, os mestres sufis têm toda essa tradição de poesia, de cultura, né? Então, o sufismo não é uma relíquia antiga ou medieval, e o sufismo ele continua vivo. As ordens sufis, né, chamada Turuk, né, que é plural de Tariqa, existe aos milhões de membros até hoje, né? As principais incluem a Qadiriya, né, presente no Sudão e no Paquistão, né? A Naqshbandiya, influente na Turquia, Ásia Central, a Tisnaiya, né, dominante no noroeste africano, e a Mevlev, dos derviches giratórios, famosos, né, derviches giratórios ali na Turquia. No Ocidente, o sufismo foi transmitido, né, por Inayat Khan, músico e mestre indiano que chegou ali na Europa no início do século XX e fundou o movimento Sufi Universal, né? Então, ele vai adaptar alguns ensinamentos, né, para o Ocidente, né? O escritor e filósofo Idris Shah, no século XX, levou o sufismo à leitura de língua inglesa através de dezenas de livros, né, incluindo a famosa coleção de histórias de Mulum Nasruddin, que é um personagem, né, aparente tolo, cujos contos vão ali revelar alguns ensinamentos profundos, né? O sufismo contemporâneo, ele vai, lógico, enfrentar desafios muito sérios dentro do islamismo, porque alguns grupos radicais simplesmente não compreendem a natureza dessa teologia, né? E, ao mesmo tempo, na era das redes sociais, Rumi é citado por celebridades, né? Então é bem estranho isso. Enquanto, de um lado, dentro da própria tradição islâmica, algumas correntes são perseguidas, né? No Ocidente, o sufismo ele é celebrado até hoje, né? Então, o que o sufismo tem a dizer hoje, né? É muito simples, né? O sufismo vem com sua mensagem de dizer que no interior de cada ser humano não pode ser saciado pelo consumo, nem pelo status, nem pela aprovação. O sufismo vem dizer que a busca pelo sentido não é um problema a resolver, mas é um caminho que tem que ser percorrido, né? E que, com a sua mensagem, né, que o amor divino, o amor ao outro, a si mesmo, é a mais radical das práticas espirituais, né? Então, os sufis, né, eles falam do coração purificado, né? E quando esse coração se torna um espelho onde Deus vai se refletir. Essa é a ideia. Então, não importa a tradição. Se você tem uma ou não tem nenhuma, essa é a informação que o sufismo tem para dar. E, como diz o poeta Rumi, vivo no limiar entre o sonho e o acordar. É sobre isso a corrente mística do Islã, sufismo. Até o próximo episódio.